Vamos lá, mais uma aula. A gente vai falar então agora da permeabilidade celular, vai falar de transporte de membrana, tá? Então, vou tentar falar tudo nessa aula, senão a gente divide em duas, em transporte passivo e ativo, tá? Então, transporte de membrana é extremamente importante, né? Então, esses processos de transporte nas células têm algumas funções, né? Qual será o transporte? Né? Qual será a função desse transporte? De onde vai? Para onde vai? Quais seriam os tipos de transporte? Vocês já sabem isso? Vocês já estudaram isso antes? Pausa o vídeo e pensa um pouquinho. Então, qual a função do transporte? Basicamente é colocar coisas dentro da célula e coisas para fora da célula, né? Então, de onde para onde? É de dentro para fora, de fora para dentro, né? E transportar o quê? Transportar gases, transportar sais minerais, transportar nutrientes, glicose, transportar água, tá? E aí tem alguns tipos de transporte, né? A gente tem transporte passivo, que é sem gasto de energia, e transporte ativo, com gasto de energia. Além de transporte de massas, tá? Que a gente tem coisas que vão para dentro da célula, que a gente chama de endocitose, e para fora da célula, que a gente vai chamar de exocitose. Então, a gente vai falar de cada um desses tipos de transporte, tá? Então, transporte passivo, ele é sem gasto de energia, por isso que recebe esse nome, transporte passivo. E por que isso? Porque ele é a favor do gradiente de concentração, né? Então, a gente vai ver o que é gradiente de concentração e a gente tem que saber que ele é a favor do gradiente de concentração. Mas, basicamente, né, ele vai de um local onde está mais concentrado para um local onde está menos concentrado. Isso é um gradiente de concentração, tá? E a gente tem esses três tipos aqui que a gente vai falar, tá? Difusão simples e facilitada, aí de um dos dois tipos. E a gente também tem o transporte ativo, né? O transporte ativo, ele recebe esse nome porque ele tem gasto de energia, com gasto de energia. E ele tem esse gasto de energia porque ele é contra o gradiente de concentração. Então, se o gradiente de concentração é do mais concentrado para o menos concentrado, se o transporte é ativo, ele tem que ir contra esse gradiente, ele tem que colocar coisas onde já tem muita coisa. Então, ele gasta energia para isso, tá? Então, o que é o gradiente de concentração? Então, imagina aqui, ó, você tem uma caixa aqui, né, um local onde a gente coloca água e soluto, né? Então, o soluto é o que está dissolvido aí no solvente, né? Uma substância, por exemplo, uma substância química, um sal, né? Então, o soluto está aqui super concentrado, né? E aqui não tem nada de soluto, né? Então, aí o gradiente de concentração é do mais para o menos, né? Do mais concentrado para o menos concentrado. Isso vai acontecer até chegar no equilíbrio, né? Até chegar no equilíbrio aí de concentrações. Tem o mesmo número de bolinhas aqui, de soluto de um lado e do outro, tá? Então, isso aqui é a favor do gradiente de concentração. Então, se eu tiver que transportar alguma coisa daqui para cá, eu não gasto energia, porque é a favor do gradiente de concentração. Agora, se eu tiver que fazer o contrário, pegar daqui e colocar aqui, aí vai ser contra o gradiente de concentração, porque eu vou ter que colocar uma coisa que está pouco concentrada aqui num local onde está muito concentrado. Então, aí eu tenho tem que ir contra o gradiente, então eu vou gastar energia, tá? Então, o gradiente de concentração tem uma coisa muito concentrada e depois vai ficando cada vez menos concentrada, tá? Esse é o gradiente de concentração. E aí a gente tem que relembrar alguma coisa de química aí, tá? Então, concentração de uma solução. Para a gente falar de transporte, né, em célula a gente vai ter que falar de solução. O que é uma solução? Solução nada mais é do que uma molécula dissolvida em água, né? Pode ser outro solvente, mas no caso dos seres vivos é água. Então, um soluto mais solvente vai dar uma solução, certo? Então, por exemplo, se a gente põe sal na água, isso daqui vai se dissolver e a gente vai ter uma solução, tá? E aí a gente tem alguns nominhos que a gente precisa lembrar antes de entrar na matéria mesmo. Se eu tenho uma solução muito concentrada, a gente chama de hipertônica.
Então, imagina, ó, aqui está super colorido, né? Imagina assim, 100 ml de água e eu coloco, sei lá, 4 colheradas de tangue, né? Vai ficar super concentrada. Hipertônica, uma solução hipertônica. Se eu colocar um pouquinho só meia colher, eu vou ter uma solução hipotônica, pouco concentrada. Agora, se eu tiver duas soluções com a mesma concentração, a gente chama de concentração isotônica, tá? Então, esses dois packets aqui, eles têm uma solução igual em concentração, uma solução isotônica, tá? Então, dá para lembrar, nossa, então a gente toma isotônico, né? Gatorade é um isotônico. Por que ele é isotônico? Porque a solução que está ali naquele frasquinho tem a mesma concentração que as suas células. Então, por isso, quando a gente bebe, ele hidrata, porque ele tem a mesma concentração na nossa célula, então aí vai hidratar, tá bom? Porque quando a gente bebe isso quando a gente está levemente desidratado, né? Então aí a gente vai colocar uma solução que vai hidratar a nossa célula, tá bom? Então, isso daqui é um quadrinho só para vocês estudarem, tá? Depois vocês pausam e fazem um resumo. Então, hipertônico, uma maior concentração, ó. Aqui está muito mais concentrado do que esse lado. Então, aqui, ó, hipertônica em relação a esse. Isotônica tem a mesma concentração. Hipotônica tem uma concentração menor que a outra. Perceba que quando eu uso esses termos, hiper, iso e hipotônica, eu estou sempre comparando duas soluções, tá? Então, ela é uma solução hipertônica, ela é hipertônica em relação a essa, tá? Se eu tiver duas, assim, com essa mesma concentração, são duas isotônicas, tá? Então, hiper, iso e hipotônica é sempre usado para comparar concentrações. Hiper, muito concentrado em relação a outra. Iso, mesma concentração em relação a outra. Hipo, menos concentrado em relação a outra solução. Tá bom? Beleza. Outra coisa que a gente tem que lembrar é o conceito de difusão, né? É o movimento de partículas de uma região mais concentrada para uma menos concentrada. Então, quando a gente coloca, por exemplo, num frasco, né, com água, uma gota, né, ou um pouco de corante, isso daqui vai se difundir, né? Tá vendo? Está acontecendo uma difusão. Então, essa gota de corante, ela vai se espalhando, tá? Né? E vai se difundindo até chegar no equilíbrio. Perceba que aqui o conceito de difusão e de gradiente de concentração se misturam, né? Porque, ó, a gente tem aqui uma região super concentrada e aí, conforme a gente vai, né, difundindo, difunde até quando? Até chegar no equilíbrio, né? Então, a gente tem uma difusão a favor do gradiente de concentração até a gente ter uma situação aqui de equilíbrio, tá bom? Então, isso é difusão química. Bom, então entrando agora no transporte, né? Depois da gente ver essa parte mais teórica, vamos lá na parte de transporte mesmo. Transporte passivo, né? O que é passivo? Sem gasto de energia, tá? Então a maior parte das questões que vão falar sobre transporte vai trabalhar com isso. Então você tem que guardar que transporte passivo é sem gasto de energia. E tendendo a igualar a concentração da célula do meio externo em relação à célula, tá? E então, ele é sem gasto, porque ele é a favor do gradiente de concentração, tá? Então, é sem gasto de energia, ele vai acontecer até, tendendo a igualar a concentração, e ele é a favor do gradiente de concentração. Que tipos de transporte passivo a gente tem? Difusão simples, difusão facilitada, né? Por uma proteína canal ou por carreadores. Deixa eu só ver. Então, esses são os tipos de transporte, tá? Então, por difusão simples, difusão facilitada. Nesse movimento de transporte, nesse transporte aqui, o que a gente está movimentando, o que a gente está colocando de um lado para o outro é o soluto. Então, é o sal, é a glicose, pequenas partículas, né, pequenos íons que vão ser movimentados de uma região mais concentrada para uma região menos concentrada via esses três tipos aqui, tá? Ou então, a gente também tem um outro tipo de transporte passivo que a gente chama de osmose.
né? A osmose é um tipo de transporte passivo especial, onde a gente não está movendo o soluto, a gente está movendo o solvente, a gente está movendo a água, tá? Então a gente vai detalhar isso. Então, difusão simples. Vai atravessar a membrana, tá? Então, atravessa a membrana. O que atravessa a membrana? Lembra lá da primeira parte, né? Da primeira aula? São partículas muito pequenas que conseguem atravessar a membrana, né? Então, difusão simples atravessa a membrana facilmente de uma região hipertônica, super concentrada, ou mais concentrada, para uma região pouco concentrada, tá? Então, a membrana tem que ser permeável a essa substância. E deve haver uma diferença de concentração. Isso é transporte, né, passivo por difusão simples. Aonde a gente encontra isso? Por exemplo, transporte de gases, tá? Por que o oxigênio consegue entrar na nossa corrente sanguínea e por que o CO2 consegue sair? Porque quando a gente inspira, a gente coloca lá dentro do nosso pulmão, dentro dos alvéolos, um monte de ar que tem muito oxigênio. Então tem uma concentração super alta de oxigênio aqui e tem uma concentração baixa aqui no sangue. Então vai do mais para o menos concentrado. Então a gente tem entrada do oxigênio. Da mesma forma, quando o sangue chega lá no pulmão, depois de ter passado pelo corpo, esse sangue tem muito CO2. E aqui no alvéolo vai ter menos, então vai ter uma concentração menor. Então por difusão vai do mais concentrado para o menos concentrado. Então a gente tem transporte de gases, tá bom? Por difusão simples, atravessa a membrana facilmente. Só que a gente também tem um outro tipo de transporte passivo, que a gente chama de difusão facilitada. Por que facilitada? Porque vai ter uma estrutura, uma proteína, que vai facilitar, né, a entrada de determinadas substâncias. Essas proteínas facilitadoras a gente chama de permeases, tá? Então, tá aqui, ó, uma proteína, tá? Então a membrana aqui e a proteína tá aqui. A permease, né, é uma proteína capaz de pegar uma substância que está no meio aqui, ó, hipertônico, mais concentrado, e vai transportar, ó, vai mudar a conformação da proteína e vai colocar para dentro aqui a substância, num meio que tem menos concentração, no meio hipotônico. Então, vai do mais concentrado para o menos concentrado, por isso que é passivo, sem gasto de energia, tá? Quem faz isso daqui, essa difusão facilitada, por exemplo, esses bloquinhos aqui, podem estar representando uma glicose, tá? Isso aqui pode ser a glicose. A glicose é glicose. É o tipo de substância que não tem facilidade de entrar pela membrana, né? Então aí ela precisa de uma permease para isso acontecer, tá bom? Então quando a gente come, a gente coloca um monte de glicose, né, no nosso sangue. Como é que a glicose que está aqui nessa região super concentrada de glicose entra para dentro da célula? Entra por conta de uma proteína que ajuda, que facilita a entrada da glicose para dentro da célula, tá bom? Beleza? Aí, o último tipo de transporte passivo é esse transporte extremamente importante, que é a osmose. A osmose é um tipo especial de difusão, onde a água é o solvente que se difunde através da membrana. Então, a água, ela consegue passar pela membrana plasmática, tá? E aí, então, ela vai conseguir passar. Então, vamos aqui, ó. Esse meio aqui, ele é hipertônico, né? Porque tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, várias bolinhas. Aqui não tem bolinhas, né? Ele está super concentrado em água, mas não está concentrado em soluto, né? Então, a água, tem muita água aqui e pouca água aqui. Então, a água vai passar desta região para essa, tá? Então, parece às vezes meio confuso, porque tem um movimento aqui, né, do hipotônico para o hipertônico, mas você tem que pensar em relação à concentração de água. Aqui tem muita água, aqui tem pouca água em relação aqui. Então, essa água vai para cá. Então, isso aqui, em tese, deveria funcionar, ó. A água vai daqui para cá, tá? Perceba? A água vai, de novo, a água vai daqui para cá. Para quê? Para tentar igualar a concentração. Isso é osmose. Então, a osmose é um movimento da água e não do soluto. É da água no meio onde ela tem muita água para o meio onde tem menos água, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, acho que talvez essa imagem fique melhor, né? Então, o movimento do solvente. Então, se eu tiver aqui, ó, um tubo com uma membrana permeável aqui, a gente pode colocar um pouco de água e um pouco de soluto, tá vendo? E aqui tem água e muito soluto.
certo? Aonde tem mais água? Tem mais água aqui. Onde tem menos água? Tem menos água aqui, em relação, né, aos dois lados. Então, se você comparar, né, a quantidade de água que está aqui em azul e a quantidade de água que está aqui, né, em azul. Então, a água vai da onde ela tem maior concentração para onde ela tem menor concentração, certo? Então, aí a gente vai ter esse movimento. Esse movimento da água a gente chama de osmose, tá? Então, em relação ao soluto, a gente pode falar assim, ó, a solução é hipotônica, porque tem menos bolinhas roxas. E aqui tem muita bolinha roxa. Então, se tem muita bolinha roxa, ela é uma solução hipertônica em relação ao soluto, né? E aí, então, a água vai tentar diluir. A água vai tentar diluir isso daqui. Como que ela vai fazer isso? Passando pela membrana. E aí, ela vai daqui para cá. E aí, então, ela vai tentar deixar as duas concentrações iguais. Esse movimento da água a gente chama de osmose, tá? Ela também pode acontecer através de uma molécula de uma proteína que ajuda a entrar água na célula. Essa proteína que ajuda a entrar a água na célula chama-se aquaporina, tá? Então são poros que passam água, tá? Então a água passa pela membrana? Passa com facilidade. Só que a aquaporina ajuda a passar mais rápido, tá bom? Então, comportamento celular em soluções de diferentes concentrações. Então, imagina o seguinte. Tudo isso daqui é muito bonito. Mas você fala assim, mas isso serve para quê na prática? Vamos imaginar o seguinte. Se você tiver uma solução hipotônica, certo? Em relação a uma célula, a uma hemácia. A hemácia é hipertônica. Então, a hemácia tem muito sal em relação à solução que eu coloquei. Eu falei que é uma solução hipertônica. Se a hemácia tem muito sal e a solução tem pouco sal, significa que a água vai da onde para onde? Pensa um pouquinho. A água vai tentar diluir. Se a água vai tentar diluir, eu tenho muita água numa solução hipotônica. A água, então, vai entrar na célula. Uma célula dessas, né, uma hemácia, ela vai receber muita água. E ela não tem nada que limite a sua expansão. Ela é feita só de membrana. Então, a água vai entrar, mas pode estourar essa célula, né? Esse estouro de célula a gente chama de lise celular. Então, isso daqui é, por exemplo, se você bebe ou coloca na sua corrente sanguínea uma solução muito pouco concentrada em relação às suas células, a água que está nessa solução que você pôs, né, ou se você colocar água destilada, por exemplo, que é uma água sem nenhum soluto, é uma água pura. Se você colocar água destilada na sua veia, você vai ter essa solução com muita água que vai entrar nas células. Porque as células têm muito sal, né, tem muito soluto. Então a água vai entrar e aí vai provocar o rompimento dessa célula. Por que rompe? Porque não tem nada que limite a membrana plasmática, então ela pode romper, tá? Então entra muita água e aí não sai quase nada de água e ela rompe, tá? Se você tiver uma solução, se você colocar agora uma solução isotônica, o que é uma solução isotônica? Ela tem a mesma concentração, por exemplo, que a hemácia. Uma concentração isotônica, soro fisiológico é uma concentração isotônica. Então, quando você coloca uma concentração isotônica, tanto de água que vai entrar, é o mesmo tanto de água que vai sair, tá? Então, quando que a gente toma soro? A gente toma soro, por exemplo, quando a gente vai no hospital e está desidratado, a gente teve uma diarreia, ou passou mal a noite inteira, vomitou, você perdeu muita água. Você vai ter que colocar água para dentro das suas células. Você vai colocar água destilada? Não, porque se você colocar água destilada, você vai estourar suas células. Você vai colocar uma solução isotônica. O que é isso? Uma solução que tem uma concentração ideal, uma concentração igual à concentração que a sua hemácia tem que ter quando ela estiver saudável. Então, aí a gente coloca essa solução isotônica, tá? O soro fisiológico, por exemplo. Ou então, quando a gente bebe o Gatorade, a gente hidrata as células, porque elas estão levemente desidratadas. É o mesmo tanto de água que entra
vai ser o mesmo tanto de água que sal, a gente hidrata isso daqui, tá bom? E se eu tiver uma solução hipertônica, né? O que é uma solução hipertônica? Uma solução com uma concentração maior do que a concentração, por exemplo, de sais que está dentro da sua hemácia. O que vai acontecer com a tua hemácia? A tua hemácia vai perder a água para a solução. E aí essa hemácia vai ficar toda plasmolizada, vai ficar toda enrugada, tá? Esse enrugamento é prejudicial também, você está desidratando, então aí você tem perdas de função aqui se isso acontecer, tá? Então, isso é o que acontece com o movimento de água em função da solução. Então, vamos lá. Solução hipotônica, a água vai entrar em grande quantidade e estoura a célula, lise celular. Se eu colocar numa solução isotônica, o mesmo tanto de água que entra, o mesmo tanto de água que sai, então a gente não tem movimento, né? A gente tem um pouco de movimento de água, mas você tem aí, a sua célula vai ficar igual, tá? Agora, se você colocar uma célula numa solução hipertônica, ela vai perder muita água, porque tem muita água aqui dentro e pouca água aqui fora. Então, ela vai perder muita água, ela vai murchar. Tá? Só vai ficar desse jeito aí, toda enrugada. Por isso que, por exemplo, quando você coloca sal na lesma, ela morre. Ou sal no sapo, ele sofre, né? Pode até morrer. A gente não faz isso, tá? Isso é uma crueldade com os animais. Mas quando a gente coloca sal em uma determinada região, né, num determinado organismo, se ele não tiver nenhuma proteção, como as lesmas ou os sapos, eles vão perder água, né? Então, eles vão perder água e vão desidratar, beleza? Porque o sal é basicamente super hipertônico, né? Se você jogar sal aqui em cima, você tem não tem nem solução, né? Você tem praticamente só sal que está sugando a água ali da célula, tá? Outra coisa que ajuda nesse movimento aí de osmose, vacúolo pulsátil e contrátil, rapidamente. Isso aqui é um paramécio, tá? O paramécio é uma célula, um protozoário, que ele pode armazenar muita água aqui. E essa água, se ele tiver muita água armazenada aqui dentro, porque ele hipertônico em relação à água do mar, água doce, ele vai acumular um monte de água e aí ele vai estourar. Como é que ele faz? Como é que ele resolve isso? Ele tem um vacúolo aqui dentro que ele enche de água e quando estiver cheio ele expulsa a água para fora. Aí ele controla então a quantidade de água no corpinho dele. Como por exemplo aqui, ó, nesse videozinho. Então, ó, ele vai encher de água, ó, e contrair. Então, enche de água por osmose. Aí quando isso daqui estiver super cheio de água, ele contrai, tá? Isso é um vacúolo pulsátil ou contrátil para regular a quantidade de água de um paramécio, tá bom? E em vegetais, o que acontece? Vegetal, lembra que a gente já falou na primeira aula que vegetal tem parede celular. Parede celular é extremamente importante, porque a parede celular vai possibilitar que a célula não estoure. Então, se a gente colocar uma célula vegetal numa solução hipotônica, né, a célula vai ficar super cheia, só que ela vai ficar tão cheia que a parede vai esticar, mas não vai estourar, não vai ter lise celular. Né? Por quê? Porque tem a parede celular impedindo, tá? Se você colocar uma célula vegetal numa solução isotônica, é igual a concentração aqui de dentro. Então, a mesma coisa de água que entra é a mesma coisa de água que sai. Agora, se você colocar numa solução hipertônica, aí a célula vai perder água, né? Então, tem pouca entrada de água e aí tem muita saída de água, então ela vai perder. Então, por exemplo, quando a gente tempera a salada, a gente está colocando, por exemplo, sal, vinagre e azeite, né? É uma solução hipertônica, o sal vai deixar uma solução super hipertônica, né? Uma solução hipertônica. Então aí a célula vegetal vai murchar. Por isso que o alface, se você temperar e não comer logo, você percebe que alguns minutos depois está tudo murcho, né? E é murcho que fala mesmo com R, tá? É murcho. Aí você perde a água porque você coloca uma solução hipertônica em volta dessa célula vegetal, tá bom? Espero que vocês tenham entendido aí essa parte de transporte passivo. Vou gravar uma outra aula para ficar melhor o transporte ativo.